Olá a todos, bem-vindos de volta à aula 8, onde estamos falando sobre sistemas fotovoltaicos. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre medições que se podem ser feitas em sistemas fotovoltaicos. Tanto medições mais básicas como um pouco mais avançadas. Não vamos tratar aqui em detalhes do comissionamento, mas essas são algumas medidas que se usam para se comissionar sistemas fotovoltaicos. Bom, existem normas brasileiras, né, normas ABNT, NBR, como por exemplo essa 16.274, que tratam ali dos requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, sugiro, né, que caso queiram saber um pouco mais da legislação, essa aqui já não está, essa aqui já está válida, né, a partir de 2014. Se tiverem interesse em olhar mais a fundo, que possam baixar, comprar essa norma, né, e dar uma olhadinha lá, tá? Muito bem, então eu vou falar um pouco dos ensaios simples, né? Então, ensaios simples, muitos ensaios, na verdade, podem ser feitos com equipamentos muito comuns, como multímetros digitais, né? Mas é muito bom para quem trabalha com sistema fotovoltaico ter em mãos um alicate amperímetro, tá? Então, comprar um alicate amperímetro que meça corrente contínua, né, o que às vezes é bem difícil de encontrar, alicate amperímetro que meça corrente contínua, tensão alternada, corrente alternada, enfim. Se você tiver um bom alicate amperímetro digital, você nem precisa desse multímetro aqui, né? Ohmímetro, que tem, né, essa função no próprio alicate ou no próprio multímetro. Megômetro é um aparelho que também é um ohmímetro, mas que mede resistências bem mais altas, da ordem de mega ohms, né? Tem essa carinha aqui, né? E um terrômetro, que vai servir para analisar a qualidade do aterramento dos sistemas, tá? Alguns ensaios mais avançados são e requerem equipamentos mais caros, mais sofisticados, né? Como, por exemplo, traçar a curva IV, né? Então, esse aqui é um traçador de curva IV, esses dois aqui, se não me engano. Imageamento térmico, e aí pode ser realizado com câmeras termográficas, e nós vamos discutir que essa medida traz muitas informações relevantes. A câmera termográfica pode estar acoplada num drone, por exemplo, né? Para fazer inspeção de forma mais autônoma. E a eletroluminescência, onde você vai precisar de um sistema de eletroluminescência como uma câmera IV e uma fonte DC também. Atenção, muito importante, gente. Para você fazer medidas em sistemas fotovoltaicos, dependendo do tipo de medida, muitas vezes você tem que desligar ele, tá? A não ser que você queira medir alguma coisa com um alicate amperímetro, uma corrente elétrica, que aí ele tem que estar funcionando. Mas se você for tentar medir VOC, se você for desconectar qualquer pedaço do sistema para fazer uma medição, por favor, gravem isso. Nunca façam medidas ou desconectem o sistema com o sistema ligado sob iluminação, tá? Ou com qualquer corrente elétrica fluindo. Isso é muito importante, tá? Então, você geralmente vai ou desconectar o sistema todo, desligar tudo, e isso não garante que você não tenha corrente, tá? Você pode ter uma corrente de fuga fugindo para a Terra. Isso é um pouco delicado, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas antes de você sair colocando lá o voltímetro para medir tensões, né, com o seu sistema aberto, desligado, às vezes você tem que medir a corrente elétrica com alicate amperímetro em certos lugares do sistema para saber se não tem corrente de fuga. Para desconectar qualquer parte, então, desligue o inversor, né? É isso que eu estou falando aqui, né? Você vai geralmente desligar o inversor, que tem uma chavinha geralmente no inversor para desligar, e vai medir a corrente elétrica que está fluindo em cada série. Ó, vai botar o alicate amperímetro aqui, 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 e aí se não tiver corrente elétrica fluindo, enfim, aí você pode ir com mais segurança, né? Caso haja alguma corrente elétrica que seja diferente de zero em alguma série, mesmo com o inversor desligado, e é possível, pode estar havendo corrente de fuga para a Terra ou entre as séries, né?
Então, antes de desconectar as séries, você tem que identificar o que está acontecendo e lá resolver antes de fazer a medida. Tá? Caso não consiga, faz o seguinte: cubra os seus módulos com pano, enfim, com alguma coisa, para que você de fato cesse a geração de energia elétrica. Ou aguarde chegar à noite para poder medir as coisas do seu sistema. Não faz sentido, porque você quer medir no sol, mas enfim. A não ser que seja uma curva IV, né? Então vamos lá. Ah, bom, se bem que curva IV seria no escuro, mas enfim, vocês entenderam. Bom, uma medida importante é a medida da VOC, né? Então, com tudo desconectado, você pode ir lá na sua caixa de junção, né? E conectar lá o seu borne positivo do voltímetro e o negativo aqui do voltímetro, né? Na entrada e na saída de uma série fotovoltaica. E você vai medir a VOC, está sob iluminação, né? E aí, o que você vai saber com isso? Primeiro, como a série fotovoltaica, os módulos estão em série, você vai saber se as séries estão devidamente conectadas. Se der zero, é porque deu algum problema, né? Tem alguma desconexão, ou algum módulo está com problema. E você também vai conseguir ver, sabendo, né, a VOC de um módulo, quantos módulos estão conectados. Então, se a VOC de um módulo é da ordem de 30 volts, você medir 150, você sabe que tem 5 módulos conectados. É mais ou menos isso. Tá? E fazendo isso também, você medindo a VOC de várias séries diferentes, você pode identificar descasamentos, né? Tanto em número de módulos, quanto em condição de iluminação. Então, essa medida é uma medida simples de tensão, que você faz com um voltímetro, te traz todas essas informações. Tá? Teste de polaridade com voltímetro também, né? Você vai ver se a polaridade está correta na caixa de conexão, né? Verificar se os cabos, o vermelho que você esperava que era positivo, realmente é positivo, né? Então, pelo sinal da tensão, você vai saber se a conexão está certa ou não. Outra questão é a continuidade do aterramento, que você faz com um ohmímetro comum, né? Que tem geralmente na função lá, uma das funções do multímetro, né? Então, o que você vai fazer é colocar lá um dos bornes lá do seu ohmímetro no seu terra, né? Lá no seu sistema de aterramento, e o outro você pode encostar no seu módulo. Detalhe, os módulos geralmente são feitos de alumínio anodizado, que ficam isolantes. Mas tem um ponto específico lá no módulo, para você, que ele é descascado, né? Você pode descascar, mas isso não é recomendado, né? Você tem um ponto lá que está exposto para você medir, tá? Então, continuidade do aterramento, você pode verificar a continuidade dos condutores de aterramento. Então, não só no módulo, mas nos próprios fios, né, nos cabos. Verificar a continuidade do aterramento na estrutura do sistema fotovoltaico também, quer dizer, você coloca no seu módulo e na estrutura de fixação para ver se eles estão conectados. Verificar a continuidade de ligação terminal do terra principal. Né? Resistência de isolação, quer dizer, o seu sistema fotovoltaico, né, internamente falando, as células fotovoltaicas, elas têm que estar isoladas eletricamente da carcaça, tá? Então, você não quer que as suas células, ou seja, o seu interior do módulo, esteja conectado com o exterior. Eles só podem estar conectados com o inversor, né? Existe aqui a tabela da ABNT, com os valores mínimos de resistência de isolamento. Dependendo do método de ensaio, tá, que você faça, ele te dá aqui a resistência de isolamento mínima. Vocês podem ver que é da casa aqui de 1 megaohm, né? Então você tem que ter uma isolação boa, né? Como se faz isso? Pega a string box lá, né? O seu sistema está todo conectado aqui nela através dos cabos, várias lá linhas fotovoltaicas chegando. E aí você desconecta o sistema, pega na string box, pega aqui o polo negativo, liga no megômetro e liga na terra. Percebam que aqui você está conectando as células solares, né?
e você vai ver se elas estão desconectadas, se não tem nenhum tipo de ligação com a Terra. E a mesma coisa com o polo positivo, tá? E aí o megômetro, que é um ohmímetro mais parrudo, né, vai te dar a resistência de isolação e você vai ver se está dentro da conformidade. Tá? Se não tiver, é porque pode estar acontecendo algo desse tipo. Ó. Um cabo lá, como tudo isso é metálico, né, às vezes é um pouco até agressivo, pode sobrar uma rebarba de metal e você, sem querer, passar um fio, né, nessa quina, por exemplo, ele pode cortar, pode romper. E a partir do momento que ele está rompido e fazendo contato com a Terra, olha o que está acontecendo aqui. Estou colocando aqui um esquema elétrico no sistema fotovoltaico. Né? Então aqui está o gerador. Você acha que está tudo bem com ele, mas aconteceu um probleminha desse aqui. Então você ligou a Terra no meio do caminho. Então olhando aqui com mais detalhes, se você ligou a Terra no meio do caminho, por mais que você desligue o inversor, isso para o sistema que tomando sol, né? Os seus módulos fotovoltaicos, em princípio, estariam em VOC. Mas, como tem continuidade com a Terra, a corrente elétrica pode fluir. Daqui para cá, na verdade, daqui para cá, desculpa. Então, é isso que pode acontecer se você tiver um problema de isolação ali. Não sei se fala isolação, isso. De isolação elétrica. Tá? Então, por isso que lá no começo eu falei que você pode ter correntes de fuga para a Terra, tá? Então, isso tem a ver com o fato de você ter ali problemas de conexão, problemas de isolação. Medida da corrente de operação. O sistema tem que estar operando, aí você não desligou ele e você não vai desconectar ele. Para isso, é necessário um alicate amperímetro, né? Onde você ele tem aqui esse botão que abre essa garrinha, né? E aí você simplesmente envolve o seu cabo com ele para saber quanto de corrente está passando ali. Verificar se as séries estão devidamente conectadas, identificar locais de sombreamento, né? Porque aí você vai ver uma corrente diminuir em relação ao que você esperava, sujeira demasiada, falhas no cabeamento e por aí vai. Então, equipamento é o alicate amperímetro. Curva IV, daí você tem que ter um traçador de curva IV, porque você não vai ficar traçando ponto a ponto na mão, né, no sol ainda. Então, traçador de curva IV é importante para esse sistema. Já tem gente fazendo isso com Arduino, né, bem legal para quem tiver curiosidade aí. Objetivos, né, medir a curva IV, né? Então, geralmente você, além das ponteiras lá, que aqui está o seu módulo, né? A ponteira positiva, a ponteira negativa, seguem para o traçador, aqui está o seu traçador, vamos supor que você conectou ele aqui, né? Além disso, você vai entrar, então aqui é o módulo fotovoltaico, você vai entrar também com outros sensores, como sensor de temperatura, um sensor de radiância. Por quê? Porque você vai traçar a curva IV e você tem que saber que condição ela foi traçada. Então, o seu sensor de radiância vai falar que ela foi medida em 820 watts por metro quadrado e o sensor de temperatura vai te dizer que é 49 graus Celsius. Geralmente, o traçador de curva IV tem um mecanismo interno que ele corrige a curva medida é a curva azul e a curva vermelha é a curva recalculada, para saber qual é a condição de operação em condição padrão do seu sistema fotovoltaico. E aí você vai lá e compara com o datasheet, vê se está tudo bem. Tá bom? Bom, então essas foram as medidas, né, elétricas. Agora vem as imagens termográficas e a imagem de eletroluminescência. Imagens termográficas, você vai precisar de uma câmera termográfica, obviamente, e um drone, se você quiser fazer isso de forma autônoma, é mais fácil, né? Então aqui tem uma foto bem legal de uma pessoa voando um drone com EPI, né, um capacetezinho, uma antena, aqui o controle, né, do drone, enfim. E aí o que você quer fazer é tirar fotos ou filmar os módulos no infravermelho, né? Então a gente sabe que
todo corpo aquecido emite radiação, e a faixa de radiação aqui de objetos a temperaturas baixas, como a nossa, como a de um módulo, que vai chegar no máximo a 80, 90 graus Celsius, vai ser na faixa do infravermelho, né? Longo, na faixa de 9 a 10 micrômetros. Né? Então, a sua câmera tem que ser especializada para poder captar essa faixa do infravermelho. Câmeras de silício não pegam, tá? Por isso que você tem que precisar daquelas câmeras mais profissionais. Não estou fazendo propaganda aqui, mas a mais comum é a FLIR, né? Bom, tem que tomar cuidado aqui, né? Porque você quer evitar a reflexão. Errei. É o que eu queria evitar. Você quer evitar a reflexão direta na sua câmera, então a luz do sol entra aqui, o ângulo de reflexão está aqui. Você vai posicionar a sua câmera para não pegar essa reflexão do sol. O que se pode ver com ela? Falha nos módulos, módulos não conectados, áreas de sombreamento ou sujeira demasiada, falhas de conexão. Então vamos ver algumas imagens termográficas aqui. Ó. Olha que bonito, né? Então a foto no visível, dá para fazer inspeção também, né? Dá para fazer inspeção aqui. Um módulo voou do lugar lá da estrutura porque bateu um vento forte. No visível você faz o imageamento e, enfim, dá para fazer imageamento no visível para ver sujeira, né? Mas você tem muito mais informações olhando a imagem termográfica. Dá para ver que tem módulos aqui mais quentes do que os outros, né? Módulos mais frios. Tem que tomar cuidado para tirar consequências das fotos, porque pode só ter a ver com um ângulo de inclinação também. Por isso que fotos assim, muito distantes, não querem dizer muita coisa, tá? Não que esses caras aqui estejam muito mais frios que esses. Às vezes não. Às vezes é o ângulo de inclinação e o ângulo da foto que não está muito legal. Vamos lá. Módulos desconectados ficam mais quentes de forma homogênea. Ou seja, módulos desconectados estão em circuito aberto, estão em VOC. Então, se eles estão em VOC, lembra que toda a corrente gerada pela luz está sendo usada para recombinação. Né? Então, com isso, a tendência aqui é dos módulos ficarem bem quentes, né? Porque geralmente esses módulos não são tão eficientes, a recombinação não radiativa é um fator importante, e aí você vai ver eles mais quentes, né? Percebam, vou botar minha caneta laser ali, ó. Esses módulos aqui provavelmente eles estão desconectados em relação a esses, tá? Aqui está a escala de temperatura da foto. E aqui está tudo bem, né? Módulos em curto-circuito tendem a ficar mais quentes que os vizinhos, só que de forma inhomogênea, tá? Isso tem a ver com o fato de você estar em curto-circuito, você força que a corrente de todas as células sejam a mesma e as células não sempre são iguais. Então, tem células que estão sendo forçadas a operar num ponto de operação que esquentam demais. Ou elas têm algumas falhas específicas. Então, você consegue ver a imperfeição das células, a não homogeneidade das células quando está em curto-circuito. Então, o operador que já é experiente olha essa imagem e esse módulo está em curto-circuito. Aqui uma câmera FLIR, né? Outras falhas podem ser observadas. Olha que bonito, eu adoro essa imagem aqui. Ó. Dá para perceber, né, que a gente tem aqui ó, um módulo com só 1/3 do módulo mais frio do que os outros. Ó. O que significa isso, gente? É fácil perceber que existe uma linha desconectada. Duas linhas aqui, a gente sabe lá, o nosso diodo de bypass está atuando, né? E nas outras duas estão funcionando, né? Ó. Então aqui está 32 graus, aqui 28, e aqui tem um diodo de bypass funcionando. Essa linha não está funcionando direito. Ela está em VOC, né? Porque ela está aberta, por isso está homogênea também. Aqui a gente já falou sobre essa. Olha que interessante essa imagem termográfica, né? Você olha aqui, ó, e tem um hotspot aqui, né? Um ponto bem quente aqui acontecendo, né? Aqui dá para ver que é a câmera, a imagem da câmera, mas aqui tem um hotspot bem quente, ó. Então, quando você vai olhar no visível, tem uma falha na solda, ó. Enfim, você pode fazer imagem também da caixa de conexão, ó, mostrando lá um ponto que esteja mais quente, eventualmente pode ser o seu diodo de bypass funcionando,
e aí você sabe que tem algum problema em alguma das linhas do seu módulo, mas pode ser algum componente com defeito também. Você pode trocar. Na caixa de junção dá para trocar componentes, é mais fácil. No módulo não dá para abrir e tirar uma célula, tá? Ou consertar isso aqui não dá, né? Você tem que mandar para garantia se estiver na garantia, ou deixar assim ou jogar o módulo fora. Infelizmente, né? O módulo, se você tentar abrir ele, você vai quebrar todas as células, porque ele é muito bem vedado. Aqui a gente consegue ver uma célula funcionando mal, né, com temperatura bem mais alta que as outras, e eventualmente você vai checar com mais detalhes. Bom, aqui tem um quadrinho que eu não vou me ater muito a ele, está aí nos slides, se você quiser olhar, a descrição, né, do padrão, enfim, o que causa da falha pode ser, que medida elétrica ele causa, enfim. Olha que legal, adoro essa foto também, ó. A pessoa tirou, né, essa foto por baixo, foto térmica, e viu que tem um padrão interessante aqui, né, que as células mais quentes estão ao longo dessa linha. E aí quando você olha no visível, era um cabo que estava passando lá em cima, de fato causando sombreamento, né? E especificamente essas células que estão sombreadas e que não fazem, né, que não fazem com que a perda seja suficiente para atuar um diodo de bypass, elas acabam atuando como carga, por isso elas esquentam mais. Sujeira, ó, aqui cocô, né, de bicho, né? Enfim, você consegue perceber aqui a foto, se não me engano, desse módulo, ó, dá para ver aqui a caixa de junção, né? E aqui, ó, os módulos que estão com sujeira, sombreados, como eu falei anteriormente, acabam virando carga para as outras células, né? Cabos mal conectados também geram uma imagem térmica específica ali, né? A temperatura aumenta e aí você nunca vai olhar no visível e saber que isso aqui tá ruim, né? Mas no infravermelho, sim. Caixa de junção também, ó, algum problema aqui, mau contato, conexões mal feitas. Bom, e é isso em parte termografia. Eletroluminescência é uma técnica que a gente já discutiu. Você basicamente pega o seu módulo solar, que é uma junção, são várias células que são uma junção SPN, e coloca eles para operar como LEDs. Lembra disso? E aí a luz que eles vão emitir tem a ver com o gap de energia, né? Vai ser muito específico. A cor, se for no visível a gente chama de cor, se for no infravermelho a gente não consegue enxergar a cor, mas o comprimento de onda de emissão tem a ver com o gap de energia do material. Então, a eletroluminescência, você tem que ativamente, né, aplicar uma tensão nos módulos, que vai fluir uma corrente, e esses módulos vão eletroluminescer. E aí você vai fazer imagens no infravermelho, né, se for no infravermelho. Enfim, cada tecnologia emite num comprimento de onda. Aqui tem esse gráfico, né, está mostrando a intensidade de emissão de várias tecnologias, ó, silício cristalino, silício mono e poli, né? Eles emitem aqui, ó, com o pico, né, em torno de 1.100, 1.200 nanômetros, já que o gap do silício é 1,1 eletronvolts. E NGAS, uma célula específica, está em verde aqui, né, emitindo em torno de 800 a 900 nanômetros. Telureto de cádmio, aqui o triângulozinho está aqui também 800 nanômetros, e assim sucessivamente. Quer dizer, para você saber a câmera infravermelha que você tem que ter para fazer o imageamento, você tem que saber qual é a tecnologia e qual o comprimento de onda eles estão emitindo, tá? Então você também precisa de uma fonte de tensão e cabos. Você pode fazer isso tanto indoor, pegar o seu módulo específico e levar para dentro do laboratório para medir, como outdoor, né? Obviamente, vai fazer isso à noite, né? Para você poder não ter a presença do sol. Existe uma inovação tecnológica bem interessante, que é basicamente usar a própria energia do sol como fonte, não precisa colocar tensão, né? Por quê? Porque lembrando que se o módulo estiver em operação, ele está na polarização direta e existe alguma recombinação. E aí dá para também ver essa luz. Para que serve? Identificar falhas e problemas de degradação. Então aqui, ó, a imagem de eletroluminescência, olha que legal.
um sistema bem grande, né? Provavelmente lá a pessoa que está fazendo essa imagem lá dentro da casa colocou uma fonte nessa série fotovoltaica específica, ó, que começa aqui, vem aqui, aqui, olha, vem aqui, 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 aqui e fecha aqui, né? Por que você sabe disso, professor? Eu imagino que seja assim, porque esse tipo de degradação, a gente está vendo que a eletroluminescência está falhada nas bordas, né? É um tipo de degradação muito específico e a gente conhece como PID, que é o Potential Induced Degradation, o degradação induzida por potencial. Vou falar sobre isso, se não me engano. Não vou falar mais sobre isso, então deixa eu falar aqui rapidamente. Então, o PID, ele ataca os módulos que estão, geralmente atacam módulos que estão numa série fotovoltaica muito longa. Isso faz com que a tensão dos módulos que estão no final seja muito alta, né? Então vai acumulando, lembra que em série acumula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 módulos, cada um a 30 volts, você tem quase 500 volts aqui nesses módulos finais, né? Então, o que acontece é o seguinte, esse potencial muito alto, ele causa uma degradação que a gente vai falar sobre ele mais especificamente na aula que vem, que no artigo que a gente vai analisar, no estudo de caso no Brasil, eles analisaram PID, por isso eu vou falar mais sobre isso na aula que vem, tá? Mas é muito específico para os módulos que estão no final da linha, na parte negativa, em linhas que tem muitos módulos fotovoltaicos. Dá para saber de cara olhando o que é PID. Olha que legal essa foto de eletroluminescência, ó. De cara dá para ver esse módulo aqui final, né? Que aqui essa linha não está funcionando. Ou tem um defeito numa célula, né? E o diodo de bypass está atuado, né? Não dá para ver ele mais quente porque isso não é uma imagem termográfica, é diferente. Estamos vendo a emissão das células solares. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui tem uma continuidade que eu não vou explorar. E aí, para cada medida daquelas que eu falei, eu descrevi o procedimento, tá? Como fazer o passo a passo. Isso estão nos slides lá na minha página de internet. Então, olhem com carinho depois, se vocês tiverem interesse em saber as medidas detalhadas. Bom, aqui tem um pouco das referências que eu usei muitos datasheets, como eu já dei crédito aqui às aulas da Universidade Federal de Santa Catarina, né, nos cursos do Energif que eu fiz. Então, estou repassando muitas informações para vocês. Eu acho que o conhecimento é isso, é a gente passar de um para outro, nunca reter, a gente passar adiante. E espero que vocês que estão recebendo esse conteúdo aí também passem adiante e a gente crie uma comunidade fotovoltaica no Brasil cada vez mais forte, tanto em termos de aplicação, que já está ficando muito forte, mas a gente precisa fortalecer também a pesquisa nessa área do conhecimento. Então, gente, espero contar com vocês para essa missão. Aqui termina a aula 8, Sistemas Fotovoltaicos, e na aula 9 nós vamos continuar falando de sistemas, mas nós vamos fazer um estudo de caso para os sistemas espalhados ao longo do Brasil. A gente vai analisar um artigo muito interessante que foi publicado em 2018, 2019. Agora de cabeça não lembro. E é isso, gente. Eu aguardo vocês lá. Foi um prazer ter vocês aqui conosco.